Olá, eu sou o Beto Veiga e nesse vídeo eu vou falar para você o que são e como funcionam os fundos imobiliários, ou FIs ou FIs. Os FIs, ou fundos imobiliários, ou FIs, como eu falei já, eles são fundos de investimento. Aí você diz, pô, legal, mas o que é um fundo de investimento? Um fundo de investimento é como se fosse uma cesta onde cada um coloca o seu dinheiro ali dentro. Umas pessoas colocam mais dinheiro, outras colocam menos dinheiro e, de acordo com o que elas colocam, elas recebem cotas. Se você coloca mais dinheiro, você recebe mais cotas. Se você coloca menos dinheiro, você recebe menos cotas. Todas as pessoas que participam do fundo e que colocam dinheiro lá e que têm as cotas são chamadas de cotistas. A gente vai voltar no tema das cotas daqui a pouco. Aí você pergunta, o que vai fazer com esse dinheiro que está dentro da cesta? Esse grupo contrata uma pessoa, uma terceira pessoa que vai administrar esse dinheiro. Você vai contratar uma pessoa para pegar aquele dinheiro e fazer esse dinheiro render. Ele vai vai fazer algum investimento ou comprar algum bem que gere receita, que gere resultado, que gere dinheiro todo mês com base naquele dinheiro que ele comprou o bem ou fez a aplicação financeira, o investimento, seja lá o que for. Esse terceiro é o administrador, né, ou gestor. E aí, cada um dos cotistas vai receber um pedaço desse rendimento em função da quantidade de cotas que ele tem. Essa é uma explicação básica. Se você quiser entender um pouco mais, eu sugiro que você faça o meu curso básico de investimentos gratuito, que o link está aqui na descrição do vídeo. Muito bem, e o que é um FI? O que é um fundo de investimento imobiliário? Um FI é um fundo de investimento que o administrador vai comprar empreendimentos imobiliários. A gente vai ver mais na frente que não são só empreendimentos imobiliários, ele vai poder comprar algumas outras coisas que gerem rendimento. A gente vai ver daqui a pouquinho. E agora a gente vai para a tela do computador para eu continuar a explicação. A gente vai ver algumas vantagens e desvantagens. O meu está aqui embaixo, o seu está aqui do lado. Então vamos lá. Vamos começar com as vantagens do fundo imobiliário com relação ao imóvel real. Antes de continuar, eu quero dizer que eu estou fazendo primeiro essa analogia com o imóvel, mas depois a gente vai ver que isso se distancia muito do imóvel em função de algumas outras modalidades de fundo de investimento imobiliário que podem surgir. A primeira vantagem, que já está aí, esse item 2.1, é a possibilidade de você comprar os pedaços. Você vai encontrar fundos imobiliários com cotas que variam aí de, sei lá, R$70 até 250. Bom, tem cotas até de R$2.000, mas esses fundos imobiliários normalmente, que tem uma cota muito grande, eles não são voltados para o varejo, né? São fundos mais seletivos e tal, embora você possa comprar, não tem problema nenhum você fazer parte desse fundo, tá? O que acontece? Como você pode comprar os pedaços, você não vai poder chegar num prédio e dizer, olha, eu quero comprar aqui 1 metro quadrado de cerâmica, ou eu quero comprar 1 metro quadrado desse prédio aqui. Você não vai conseguir fazer isso. No fundo imobiliário, você vai conseguir que você vai poder comprar uma cota, que é aquilo que eu falei lá na frente, você vai comprar um pedaço desse imóvel. Vai ser um pedaço, uma fração desse imóvel e que você vai comprar de acordo com a sua capacidade de adquirir. Bom, então com relação às cotas, você também não precisa se preocupar que a gente vai falar daqui a pouco com mais detalhe ainda. O segundo ponto é que você não paga imposto de renda sobre os rendimentos. Por exemplo, se você compra um imóvel e você já está numa alíquota mais alta de imposto de renda, e você colocou esse imóvel para alugar, para gerar renda para você, toda vida que você recebeu o aluguel, você vai ter que declarar lá, preencher o carnê-leão e fazer o pagamento do imposto de renda sobre aquilo. E no final do ano, você vai pegar todo aquele rendimento que você colocou e vai fazer a apuração do seu imposto de renda. E aí, muito provavelmente, você vai ter que pagar um imposto a mais. No caso do fundo imobiliário, para as pessoas físicas, o rendimento é isento de imposto. Então você pode fazer a aplicação, você pode comprar uma cota. Quando esse fundo
lhe der rendimentos, esse rendimento você não paga nada sobre ele. O terceiro item aqui é o seguinte: quando você vai comprar ou você vai vender a sua participação num determinado imóvel que esteja num fundo imobiliário, essa sua compra e venda ela não é registrada em cartório e também não passa pelo pagamento de imposto de transmissão. Ela não paga o ITBI devido à prefeitura ou ao Distrito Federal. Uma outra vantagem aí que é a liquidez. O que quer dizer liquidez? Quando você quer colocar um imóvel à venda, você vai colocar todo aquele imóvel à venda. Então, obviamente, aquilo ali vai ser bem mais difícil de vender do que uma cota de fundo ou vender uma coisa que custe, sei lá, R$2.000 ou R$10.000 que você tenha. É mais fácil de vender do que uma coisa que custe, sei lá, R$200.000, R$300.000, R$500.000. É muito mais fácil você vender as cotas do fundo do que vender um imóvel todo de uma vez. Isso é, em geral. É claro que pode ocorrer exceção de você ter um imóvel que esteja o pessoal fazendo fila para comprar aquele imóvel de você, aí a liquidez desse imóvel é excelente. Mas em geral, as cotas de fundos de investimento imobiliário são muito mais líquidas, né? E aí também na hora de comprar você tem que observar essa liquidez, porque tem alguns fundos que são mais líquidos, tem outros fundos que são menos líquidos. E a liquidez quer dizer a velocidade com que você pode vender essas cotas. E o último item aí é a diversificação. Quando você compra um imóvel, às vezes você compra numa área nobre, uma área boa e tudo mais. Só que essa área ela pode se deteriorar com o tempo. Então essa é a primeira questão da diversificação. Essa deterioração, ela causa uma perda no valor do seu imóvel. Se você tiver imóveis em vários locais, você reduz essa perda de valor. Da mesma forma, com relação à renda, se você só tem um imóvel e esse imóvel é alugado, e passa um tempo sem inquilino, o que vai acontecer? Você vai passar um tempo sem aquela renda. Se você espalha o seu investimento em vários imóveis, é possível que todos eles fiquem desalugados de uma vez só? Bom, possível é, provável não. Então, tem menos probabilidade disso acontecer do que se você tiver um imóvel só. A diversificação que você consegue fazer no fundo imobiliário é bem maior do que você consegue por meio de imóveis. Mas nem só de coisa boa vive o fundo imobiliário. Vamos ver os inconvenientes também. O primeiro é que ele apresenta muito mais variação de preços do que um imóvel normal. Justamente por conta daquela vantagem da liquidez, de sempre ter negociações, ter sempre oferta de gente querendo entrar e gente querendo sair. O que acontece com isso? Acontece que você vê uma variação muito grande, que no linguajar do mercado financeiro a gente chama de volatilidade. Então a gente vê uma volatilidade, uma oscilação muito grande nos preços. Então hoje você comprou uma cota de um fundo imobiliário por, sei lá, R$114, amanhã está 117, depois da manhã está 112 e você fica olhando aquilo e essa sensação pode ser inconveniente para algumas pessoas. Diferentemente do imóvel que você comprou lá, você não vai ficar o tempo todo consultando para ver quanto é que está a cotação, né? Principalmente porque isso vai ser bem difícil você chegar a esse valor, porque você vai ter que ficar algum imóvel muito comum que tenha muita oferta de venda, mas se não for isso, vai ser bem difícil que inúmeras pessoas do prédio estejam anunciando imóveis para esse imóvel seu que você está querendo adquirir esteja sendo anunciado por inúmeras pessoas ao mesmo tempo, né? Inclusive porque tem diferenças de imóveis, né? Tem uns que são passaram por reforma no mesmo prédio, né? Tem uns que passaram por reforma, outros que são nascente, outros que são de canto. Então você tem uma redução na quantidade de produtos iguais, diferentemente da cota de um fundo de investimento imobiliário, um FI. Por quê?
Porque nesse ali você tem um pedaço do todo. E aí esse pedaço não vai ser a vista para o mar ou os fundos, vai ser o pedaço do todo. Eu estou botando aqui de uma forma meio assim, só para dar a sensação de que no imóvel convencional você comanda, lógico, se você tiver uma necessidade de reforma por uma questão de segurança, você é obrigado a fazer aquilo. Mas se não é o caso de você fazer uma reforma por questão de segurança, você vai fazer a reforma quando você quiser, se você quiser e ponto final. No caso de um bem que esteja em um fundo de investimento, você perde o controle sobre isso. Eu posso lembrar também que existe o caso dos pools de condomínios, de flats e tal, que você, quando entrega seu apartamento no pool, você meio que autoriza que sejam feitas reformas e tal para adequar. Então, se o conjunto de imóveis for sofrer uma remodelagem, né, o conjunto de flats e tal, o seu vai entrar na história também e você vai ter que fazer isso. Então, você abre mão da administração ali do dia a dia do imóvel, né? Isso aí cai nessa terceira também. Você não decide o destino que será dado, ou quem é que vai ser o locatário que vai ocupar ali, porque isso aí é uma definição do conjunto. Você vai, com a sua quantidade de cotas, interferir, embora se você não tiver uma quantidade muito grande, a sua participação vai ser muito amenizada, então você não vai ter um poder de influenciar aquelas decisões. O outro inconveniente é que você vai ter que pagar alguém para administrar. Se você quiser fazer a sua administração no seu imóvel, se você quiser ir lá mostrar para as pessoas e tal, tá tudo bem. Mas no caso de um fundo de investimento imobiliário, você não tem como fazer isso. Quem vai fazer é a pessoa que está encarregada de administrar. E você não tem a possibilidade de abrir mão dessa pessoa. Um outro detalhe é que quando você vai comprar um imóvel, você analisa, vai lá, dá uma olhada e tudo mais. Da mesma forma, você tem que fazer com o fundo. É claro que você não vai sair da sua casa, sei lá, em Belém, para analisar um imóvel em São Paulo. Você vai ter as informações com relação a ele. Então, essa visita física você não vai fazer. Mas, para escolher um fundo de investimento imobiliário, é importante que você analise, e isso a gente vai discutir em outro vídeo, você analise a forma, as circunstâncias daquele imóvel, as condições, quem são os locatários e por aí vai. Um monte de coisas que você deve olhar. O trabalho que você tem para analisar um único imóvel, você vai ter que multiplicá-lo pela quantidade de fundos imobiliários que você for adquirir. Você vai ter que dispensar uma atenção igual para cada um daqueles que você pretende colocar na sua carteira, de modo a evitar entrar em roubadas, porque existem várias roubadas, existem vários fundos imobiliários cujos imóveis não são tão interessantes, cujo o ativo, né, o patrimônio que está ali naquele fundo imobiliário não é tão interessante. Então você precisa se certificar de que aquele bem que você está adquirindo é um bem interessante. Não é tipo fechar os olhos e escolher algum e entrar lá ou no Unidunité lá, porque não é assim que vai funcionar. Eu estou colocando aqui uma lista de vídeos sobre investimento que eu acho que é interessante para você. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe com o maior número de pessoas. A sua curtida é importante também, porque ajuda o YouTube a valorizar esse vídeo, a divulgar esse conteúdo para outras pessoas, como eu já tinha falado. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para a gente se encontrar no próximo vídeo. E olha que virá um próximo vídeo sobre fundos de investimento imobiliário. Até lá!